Olá, vamos falar de futebol, porque daqui a pouquinho já começa aí o finalzão de semana para os times cearenses nas séries A, B, C e D. E é com o João Paulo Quintela, apresentador do Resenha de Artilheiro, que eu converso aí sobre a expectativa desta rodada, começando com o Ceará, que recebe o Botafogo de São Paulo, daqui a pouquinho na Arena Castelão, às 21h30, João. Perfeito, Ceará, beleza, Paulo, beleza pura, né? Ceará que tem esse jogo difícil, tá? Porque já vem de 4 jogos sem vitória. Em compensação, o Botafogo de Ribeirão Preto vem de 2 vitórias seguidas e o Ceará precisa se recuperar na competição. Lembrando que o Guto Ferreira já é o técnico do Ceará, dirigiu o Alvinegro no jogo passado, mas é a primeira vez que ele estará diante do seu torcedor. Primeira vez de fato e de verdade, porque na primeira passagem dele aqui, estava sem torcedores no estádio, você lembra, por conta da pandemia. Então, de fato, o Ceará vai ter o seu torcedor e o Guto Ferreira à beira do gramado na mesma partida. Lembrando que o Ceará precisa vencer, porque neste momento está na segunda página da tabela de classificação e precisa se aproximar do G4. A gente imagina que o Ceará vai brigar pelo acesso, na verdade, né? Mas, nesse momento, ainda está muito conturbado a campanha do Alvinegro de Porangabuçu. E agora a Série A, o Fortaleza recebe o Atlético Paranaense, um jogo dificílimo, já que os dois estão embolados ali na tabela, não é, João? Jogo complicadíssimo, penso que as duas equipes estão em igualdade técnica e também nesse momento na competição, tanto o Fortaleza quanto o Atlético Paranaense buscam também se aproximar do G4. Diferente da Série B, na Série A está um embolo grande ali. Para você ter uma ideia, o Fortaleza é o 11º colocado, ele tem 20 pontos e o 4º colocado tem 23, ou seja, uma vitória apenas, 3 pontos de diferença. Por isso que eu falo e destaco a importância desse jogo para o tricolor de aço. Um jogo muito difícil. Eu diria que nem favorito tem, a não ser a vantagem do Fortaleza jogar diante do seu torcedor. Vamos de Série C, lá em Pouso Alegre, o Floresta, o nosso Floresta, os meninos da Vila, vão enfrentar o Pouso Alegre lá no estádio Manduzão. É um desafio tanto, né, para o nosso representante da Série C. O Floresta, que tem alguns reforços importantes para o restante da temporada, por exemplo, o maestro Ricardinho, mas está cambaleando na Série C. Está na zona do rebaixamento, nesse momento é o 17º colocado e esse jogo é fundamental. Embora seja na casa do adversário, acredito que o Floresta consiga trazer um bom resultado e aí subir um pouco mais, fugindo da zona do rebaixamento. E agora vamos de Série C, não é, João? O Ferroviário vai a Tocantinópolis e enfrenta o Tocantinópolis, que é um time dificílimo. É o 4º colocado com 13 pontos no grupo do Ferrão. O Ferrão, que é o líder disparado aí com 29 pontos. Sensacional, né? Entre os grupos da Série D, são 8 grupos, o Ferroviário é que mais pontos fez até agora. São 29 pontos. São 12 pontos de diferença do segundo colocado. E como você falou, Tocantinópolis é o 4º colocado nesta competição com quantos pontos? 13 pontos, né? Com 13 pontos na tabela de classificação. Um jogo também importante para o Ferroviário para fazer alguns testes e também descansar os seus atletas, porque o Paulinho Kobayashi, você lembra, na rodada passada, o Ferroviário entrou com um time misto, a mando do Paulinho Kobayashi, justamente para descansar um pouco os seus atletas. O Ferroviário já está classificado e daqui para frente é se preparar para a fase de mata-mata, para a fase eliminatória, mas eu acredito em mais uma vitória do Ferroviário. Lembrando que no meio da semana o Ferroviário, pela Fares Lopes também, conquistou mais uma vitória. E no domingo, no Domingão, lá em Horizonte, tem Atlético Cearense e Caucaia. 2 cearenses se enfrentando aí pela Série D. Essa é uma vantagem do nosso futebol, porque nós temos 5 representantes na Série D. Como representantes do nosso estado, acabam se enfrentando. Então vai ter esse jogo aí entre 2 times do nosso estado. Jogo também importante para as pretensões dos nossos times, afinal de contas, um está querendo se manter no G4 e o outro fugir do Z4. E quem sabe sonhar
com melhores momentos na Série D. Outro confronto entre cearenses na Série D, do grupo seguinte, Pacajus e Iguatu, lá no estádio João Ronaldo, em Pacajus. A torcida do Pacajus aí deve ir em massa, né, em peso para apoiar o seu time, já que o time é o quarto colocado contra o Iguatu, que é o sexto. Pois é, assim como o Atlético Cearense e Caucaia representam o nosso estado e se enfrentam no seu grupo, no outro grupo, no grupo 3, o Pacajus encara o Iguatu. Da mesma situação do outro grupo. Enquanto o Pacajus está no G4, tal qual o Atlético Cearense no outro grupo, o Iguatu está querendo se reerguer, fugir daquela parte lá de baixo, assim como o Caucaia. Então, mais um jogo interessante de se observar e, infelizmente, pode sobrar para um dos cearenses, né? Caso, por exemplo, o Pacajus perca, pode ser que ele saia do G4. Caso o Caucaia perca, pode ser que ele fique ainda mais afundado, por assim dizer, no seu grupo na Série D. Detalhes desta rodada do fim de semana, né, das rodadas das séries A, B, C e D, com os nossos representantes no Campeonato Brasileiro 2023, no Resenha de Artilheiro, segunda-feira, 18h30, né, João? Segunda-feira, 18h30, Resenha de Artilheiro, tudo isso, né? Séries A, B, C e D, como você falou, as redes sociais bombando também, a gente vai trazer essas informações e matérias preciosas para você, sempre pensando com muito cuidado e dando muita atenção para o amigo torcedor. Os gols, melhores momentos e comentários da rodada no Resenha de Artilheiro, todos os detalhes, vai ficar bem atualizado com o João Paulo Quintela, comentários do Hugo do Vale. A gente se encontra lá.